Olá, pessoal, boa noite. Nessa nossa aula de introdução à engenharia. Hoje, o tema da aula de hoje será sobre a área da construção civil, né? A área da construção civil, ela acaba sendo a área da engenharia civil que a maior parte dos acadêmicos acabam se direcionando, né? Como eu até comentei na nossa aula anterior, a engenharia civil ela não se resume basicamente em construção civil, em construção de edificações, tá? Ela tem inúmeras outras áreas, né, de atuação. Então, busquem não só se aperfeiçoar nessa área, mas em outras também, né? Porque, querendo ou não, essa é uma área que, como a maioria acaba procurando, acaba havendo uma demanda, né, maior para as outras áreas, né? A possibilidade de vagas em outras áreas acaba sendo maior, tá? Então, a construção civil, ela acaba sendo a área que a maior parte dos universitários acabam se direcionando, né? Até porque, como o nosso curso ele acaba sendo muito amplo, né? As nossas disciplinas acabam também sendo mais direcionadas, mas conforme a habilidade de cada pessoa, de cada estágio que ele vai desenvolver, né? Ele vai se direcionando para as outras áreas, né? Algumas faculdades, né? Principalmente de grande porte, como públicas, né? Ao invés de ter só o curso de engenharia, ela tem um grupo de engenharias. Normalmente os alunos eles têm algumas disciplinas optativas que eles conseguem direcionar e se aperfeiçoar um pouquinho, às vezes, naquela área que ele tem mais interesse, né? Às vezes uma área que ele já estagia, tá? Normalmente nas instituições que eu já estudei, que eu trabalhei, a gente não tinha essa possibilidade. Então, a gente tinha um curso mais amplo mesmo, com o foco principal aí na parte de construção civil, que são as matérias mais direcionadas, né? Mas isso não impede a gente de trabalhar em outras áreas, tá, pessoal? Bom, quando a gente fala de construção civil, a primeira parte que a gente precisa estar muito atento é que para começar qualquer tipo de obra, não somente uma obra de construção civil, né, mas qualquer tipo de obra, a gente tem que partir para um estudo topográfico, né? A gente precisa verificar as condições do terreno, fazer análise de solos, né? Porque o estudo topográfico vai nos dar os parâmetros, né, de dimensões de terreno, tanto altimétrico quanto planimétrico, para que a gente possa realmente iniciar nossa obra e fazer o processo de locação dela de forma correta, né? Juntamente com o estudo de toda a parte de topografia, onde a gente verifica se o terreno é plano, se ele é inclinado, né? A gente vê toda a parte de altimetria para depois fazer o estudo do projeto em si. É de extrema importância a parte do estudo geotécnico, né? Normalmente em obras de pequeno porte, a gente acaba não tendo esses estudos geotécnicos sendo realizados, né? Até por uma questão de custo, mas é de extrema importância que ele exista. Quando não é feito, as pessoas acabam adotando valores padrões, né? Isso não é algo recomendado, né? Porque o ideal seria que os estudos geotécnicos fossem realizados, mas é de extrema importância que, caso não seja feito estudos geotécnicos, fica a critério do projetista ele adotar valores mais criteriosos, né, durante o processo de dimensionamento. É claro que o estudo geotécnico ele vai dar um embasamento melhor de valores, né, para o dimensionamento, para os cálculos, tá? Mas é de extrema importância. A parte de estudo geotécnico, ela tem uma normativa, né, de ensaios, né? Então, nós temos diversos tipos de ensaio dependendo do tipo de obra. Normalmente, em obras de edificações, nós temos o ensaio SPT. O ensaio SPT, a normativa, ela orienta que sejam feitos alguns pontos de furos, né, para fazer esse determinado tipo de ensaio. Então, dependendo do tamanho do terreno, é realizado esses ensaios, né, a quantidade de furos, tá bom? Depois dessa parte de estudo geotécnico, parte de topografia, é de extrema importância, gente, nunca se faz um projeto sem você ir no local visualizar o terreno, tá? Tem que fazer essa visualização, né? Ir lá no local, conhecer o terreno,
né? Porque juntamente com as informações topográficas e as informações geotécnicas, aí começa o processo de concepção do projeto. Então, não dá para fazer a concepção do projeto sem você verificar as condições locais, né? E dependendo do porte da obra, essa visualização não é só no próprio terreno, mas também é nas condições da vizinhança, tá? Porque vamos supor que eu vou fazer uma obra de grande porte aqui, e eu vou usar um tipo de fundação profunda. Vamos supor que, por exemplo, a gente vai executar uma estaca pré-moldada. A estaca pré-moldada, ela é cravada no solo, então ela vai gerar alguma vibração. Então é importante que a gente também faça toda uma análise da vizinhança em relação ao tipo de obra que vai ser executado, né? A visualização do terreno, juntamente com a parte topográfica, ela é importante também para que a gente analise a parte de movimentação de terra, se realmente vai ser feito um corte ou se vai ser feito um aterro para a execução dessa obra, né? Às vezes tem que fazer um corte, porque né, a gente tem um terreno muito íngreme, né? Então tentar nivelar o máximo possível, ou fazer um aterro, porque às vezes o terreno está muito baixo em relação ao nível da rua, e a edificação quer ser construída um pouquinho mais elevada. Como eu já adiantei para vocês, essa parte das condições da vizinhança é de extrema importância, porque quando você concebe o projeto e você vai lá fazer uma visita em loco no terreno, é exatamente para que a gente já faça essas verificações de condições de vizinhança, né? Às vezes, a sua obra pode impactar as construções vizinhas, ou também por uma questão de respaldo, né? Para que o vizinho não queira cobrar uma rachadura já existente, é importante que você já tenha feito esse processo de vistoria. Isso normalmente não é feito em edificações, né, menores, térreas, mas normalmente em edificações de múltiplos pavimentos, devido à carga da edificação, devido ao processo executivo em si, é importante essa verificação de vizinhança, tá? Não só para você corrigir os problemas referentes a patologias futuras, né, que a sua obra tenha proporcionado ao vizinho, ou até mesmo para você se proteger de algum vizinho malandro que venha querer que você faça uma correção, né, uma correção de uma patologia que já existia muito antes da sua obra e não foi proporcionada pela sua obra, tá? Algo também que é muito importante, às vezes, é, quando vai se iniciar uma obra, você vai fazer alguma alteração, alguma demolição. Então, toda essa parte aí deve ser verificada em relação à NBR, né? 5682, que trata toda a parte de contratação, execução e serviços de demolição, tá? Porque a gente precisa verificar para onde vai esse entulho, o destino dele, e também quantificar, né? Todo esse volume de material que vai ser retirado da obra, o custo para fazer esse processo de demolição, que tipos de demolição vão ser utilizados, né, para remover. Vamos supor, principalmente em reforma, às vezes, eu quero derrubar alguma coisa, né? Aqui é um exemplo que a gente tem um maquinário, que é uma demolição bem maior, mas a gente precisa avaliar essa condição, tá? Caso haja necessidade de realizar isso, essa disposição final desse material, ela precisa ser avaliada onde realmente vai ser depositado, tá? E também, principalmente aqui, né, que tipo de demolição vai ser feita. Bom, se eu já estou com o projeto em mãos, né, já fiz toda a parte preliminar aqui, já fiz a concepção do projeto, perante as minhas informações geotécnicas e dados topográficos, né, nós vamos iniciar a obra. Então, a gente vem para todo o processo de limpeza, né? Quando você faz até aquela análise geotécnica, é exatamente também para verificar qualquer camada mais vegetal, né? É a profundidade, né? Porque às vezes você vai usar esse solo aqui, mas ele tem uma camada mais orgânica. Então, até lá na parte geotécnica, é importante isso para a gente avaliar quanto de material nós precisamos retirar aqui e fazer toda essa parte de processo de limpeza de terreno, né? Faz o processo de limpeza de terreno, aí a gente pode vir com corte, aterro, quando necessário, né? Fazer todo o processo de compactação. Também deve ser avaliado nessa fase preliminar a necessidade de obras de contenção, né? Aqui a gente pode perceber, ó, que nós temos uma edificação aqui embaixo e essa edificação lá na parte mais alta, né?
Então, a gente tem várias situações aqui, ó, nessa imagem, de problemas, né? Devido à chuva, que ela está soltando esse material. Então, aqui seria um ponto, né, devido até a questão da altura, o tipo de material. Não tem nenhum tipo de camada vegetal protegendo isso daqui, né? Então, é muito importante a gente pensar em obras de contenção, tá? Não somente para a nossa obra, mas pensando para não interferir no vizinho, né? Porque a nossa construção, a gente não pode pensar nela de forma isolada, mas temos que pensar sempre o que ela está proporcionando ao meu vizinho. Bom, quando a gente faz a limpeza do terreno, a gente verifica se há necessidade de obras de contenção, lembrando que não são todas as obras, né? Por exemplo, Sinop, né? Como eu sou daqui de Sinop, Sinop é uma cidade muito plana, então praticamente nas edificações a gente não faz obra de contenção, mas em cidades, né, tipo Cuiabá, a gente tem essas diferenças de níveis, né, bastante elevações, né? Os terrenos não são, eles são muito íngremes, então a gente precisa avaliar essas condições de obras de contenção, né? Outro ponto importante, né? Não dá para iniciar uma obra sem a disponibilidade de água e energia, né? Então tem que verificar essa condição, se realmente já foi feita a ligação da água e energia nessa obra, nesse terreno onde vai ser executada a obra, tá? E outra coisa importante, pessoal, não existe uma obra sem um planejamento do canteiro de obras, né? Nós temos obras que o próprio canteiro ele é mais simples, né? Com menores estruturas, né? Que às vezes a própria locação de um container é suficiente, mas nós temos obras de grande porte. Essas obras de grande porte, elas necessitam de todo um planejamento desse canteiro de obra, pensando sempre numa melhor utilização do espaço físico, de modo que ele não venha interferir na construção da própria edificação em si. Então, a gente tem que pegar o terreno, locar a própria edificação que vai ser construída e, nos espaços que sobraram, a gente precisa avaliar qual que seria essa melhor utilização do espaço físico, né? Sempre buscar distribuir de forma adequada os materiais no canteiro de obra para que o acesso fique fácil, nunca obstruir o acesso de veículos e buscar sempre armazenar os materiais o mais próximo possível do local onde os mesmos vão ser utilizados. Então, quando houver essa possibilidade, o armazenamento, né, no caso do nosso almoxarifado, ele tem que ficar o mais próximo possível. Não em obras de pequeno porte, né? Porque, como eu disse, em obras de pequeno porte, normalmente a gente trabalha somente com aquele container, né? No máximo, um banheiro químico, né? Então, é muito simples uma obra de pequeno porte. Quando a gente pega obras maiores, nós temos todas umas regras, né? Todos os cuidados na parte de instalações provisórias, banheiros, vestiários, refeitórios, alojamentos. E tudo isso tem que seguir a NR18, tá? A NR18, ela foi atualizada recentemente, né? Então, nós temos mais de um ano aí que nós temos uma atualização da NR18, onde agora ela se chama PGR, ela trabalha com plano de gerenciamento de riscos. Então, toda essa parte aí, ela vai trazer alguns informativos dessa parte das condições obrigatórias aí que a gente precisa no canteiro de obras, né? Então, dimensionamento de banheiros, né? Quantos banheiros a gente precisa para uma determinada quantidade de funcionários, vestiários, alojamento, refeitório, né? Então, tudo tem que seguir essa NR18. Como eu disse, em obras de pequeno porte a gente acaba não vendo sua aplicação, né? Porque ela é a partir de 20 funcionários que a gente aplica. Mas é de extrema importância a gente ter esse conhecimento, pois um canteiro de obra que não tenha esse dimensionamento feito de forma correta, ele está suscetível a multas, né, a sanções perante aí ao Ministério do Trabalho, que passa por fiscalizações, né, que acaba realizando fiscalizações. Então, há banheiros, vestiários, lavatórios, né, chuveiros para banho, tudo isso ele tem que estar numa quantidade correta mediante ao pico da obra, a quantidade máxima de funcionários trabalhando naquele local. Outro ponto muito importante é o fechamento da obra. Tá? Como assim fechamento da obra? Pessoal, uma obra ela não pode ficar aberta, né?
imagina outras pessoas terem acesso à obra, né? Esse fato dela estar aberta pode proporcionar muitos problemas, né? Um deles pode ser roubo, então isso acaba não sendo interessante. Então, é de extrema importância a gente sempre isolar a nossa obra para evitar problemas futuros, tá? Bom, já fiz toda essa parte de planejamento do meu canteiro de... Eu já estou com o projeto pronto, já fiz toda a parte de planejamento do meu canteiro de obras, né, das instalações provisórias, água e energia, né, internet, dependendo aí do tamanho do canteiro, né, tudo que for necessário. Aí a gente vai para a execução. A gente vai começar com a execução da nossa fundação. Mas para começar a execução da fundação, primeiramente, nós vamos precisar da locação da obra, né? Então, essa obra vai ser locada, para depois a gente começar o processo de montagem da armadura da nossa fundação. Então, aqui a gente tem um exemplo de sapata, aqui um exemplo de radier, né? Aqui um exemplo de tubulão. Então, primeiramente, a gente precisa dessas condições aqui, tá? E aí, depois, a gente vai fazer todo o processo de concretagem. Então, primeiramente, a gente escava as valas, né? Escavou as valas, nós vamos fazer a locação das armaduras, né? Fez a locação das armaduras, a gente parte para o processo de concretagem. Lembrando que a fundação é o elemento que vai transmitir a carga ao solo, transmitir a carga, né, para o solo através da sua base, no caso de fundações rasas, ou por atrito lateral e pela ponta, no caso de fundações profundas, né? Executei a minha fundação. O próximo elemento a ser executado é a minha viga baldrame. Então, ele é como uma cinta, né? Ele é uma cinta onde ela vai receber a alvenaria, tá? Essa alvenaria aqui, pessoal, o único intuito da execução dela nessa imagem foi para que a gente obtivesse esse nível, tá? Somente para esse intuito. A alvenaria não tem função estrutural. A única função dela, pessoal, é basicamente fazer fechamento, né? Vedação. Então, essa viga baldrame aqui, ela está simplesmente apoiada nessa estrutura aqui por conta da elevação. Então, normalmente, quando a gente quer colocar uma viga mais alta, a gente faz como se fosse uma paredinha de tijolos e acima, né, quando chegou naquele nível desejado, é executado as vigas baldrames. Então, qual que é a função da viga baldrame? Transmitir o peso das paredes para as fundações da casa. A gente ela vai receber, então, em cima dessa viga baldrame aqui, ó, então, estão vendo essa daqui? Aqui é uma viga baldrame e aqui está sendo colocado tijolo. Então, toda essa carga proveniente da parede da casa, ela vai ser transmitida à viga baldrame. E a baldrame, consequentemente, transmite a, a fundação, tá? Então, a baldrame, além de conferir rigidez às paredes, ela também vai ajudar a evitar futuras rachaduras, né? Então, quando ela é executada de forma correta e bem dimensionada, ela tem uma capacidade muito boa e ela recebe essa carga e também não vai dar problemas futuros, tá? Lembrando que é claro que isso precisa de um dimensionamento, tá? Executei minha baldrame. Um ponto muito importante, que é um erro, né, em muitas execuções, é querer economizar e é o tal do barato que sai caro, né? Então, a impermeabilização é um ponto de extrema importância, né? Então, sempre essa viga baldrame, nós temos que realizar a impermeabilização para não haver transferência de umidade, a umidade do solo transferir para a parede, né? Como o tijolo, né, o bloco, ele é um material mais poroso, que tem uma alta permeabilidade, né, em relação à sua composição, é importante que a viga baldrame seja impermeabilizada, e entre ela e a primeira fiada de tijolos, né? Então, aqui em cima dessa impermeabilização, vai ser executado a parede. Então, a gente faz essa impermeabilização exatamente aqui, tá? E esse intuito é evitar que essa umidade suba da terra para a parede da casa, né? Então, aqui do solo, essa umidade, ela vai parar aqui, ela não vai ser transferida. Então, é muito importante essa parte de pulverização. Pensando aí que nós moramos no Mato Grosso, nós temos estações muito chuvosas. Nesses períodos muito chuvosos, é bem problemático quando a edificação não tem impermeabilização, tá? Existe
uma capilaridade muito grande nas paredes. Bom, existem dois processos de locação, né? Aqui foi um caso que vocês estão percebendo que a execução das vigas baldrames foi feita e posteriormente foi feito toda a parte de locação das tubulações, né? Isso vai depender um pouquinho de como que é o processo executivo, né? Tem pessoas que executam essas tubulações passando no meio da viga. É claro que o ideal, né, o mais interessante perante as normativas, para que não haja nenhum tipo de interferência nos elementos estruturais, é que essas tubulações passem todas por baixo, né? Todas por baixo da baldrame, conforme está sendo visualizado aqui. No caso de uma fundação de radier, nós não temos viga baldrame, nós temos somente o radier. Então, antes da concretagem do radier, é feita toda a organização, né? Coloca uma lona para proteger a armadura e é locado todos os pontos hidráulicos, elétricos e sanitários. É feita a conferência de forma correta, para que assim realmente se consiga fazer a concretagem de forma eficiente, tá? Então, essa locação dos pontos das passagens sanitárias e fluviais, elas são variáveis, né? Então, tem pessoas que executam por baixo, então, quem executa por baixo, coloca depois. Ou quem executa antes, né, dentro, durante essa concretagem aqui, né, dessas vigas, ela vai ter que ser locada já nos pontos corretos, tá? Bom, fiz a execução da minha baldrame, passei a locação dos tubos, a gente precisa aterrar isso daqui. Então, a gente vem para a parte de um aterro interno, tá? Então, a gente faz todo o processo de aterro interno, faz a compactação, lembrando que a tubulação ela precisa estar locada antes, tá, pessoal? E aí a gente já pode começar a fazer o levantamento da alvenaria, que é caracterizado por ser um elemento de vedação, utilizado geralmente como forma para pilares, vigas e vergas.